Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Papo de Empreendedor. E hoje é um podcast mais do que especial, um episódio mais do que especial para você que gosta de inovação, investimento, consultoria financeira. A gente está com as pessoas certas aqui hoje. Fala aí, Roger, para eles com quem que a gente está. Vamos começar mais um episódio hoje. Vamos lá para mais um episódio. Obrigado, Cleitinho. Hoje a gente vai estar apresentando aqui a Sicoob Crédito Sudeste. A gente está aqui com o Renan Coelho, gerente de agência, e o Vitor Batalha, gerente de relacionamento pessoa jurídica, inclusive o meu gerente. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado, Cleitinho. Agradecer aí pelo convite. A cooperativa esse ano completando aí 40 anos e para nós é uma satisfação estar aqui presente com vocês, ajudando e colaborando com o desenvolvimento da nossa cidade. Perfeito, perfeito. Gente, eu achei muito bacana quando o Roger me avisou desse convite que ele fez a vocês, porque eu perguntei para ele, Roger, em meio a tantas cooperativas, a gente percebe a credibilidade que uma cooperativa tem a partir de um momento que o empreendedor que chega no nível que o Roger chegou e ele derramou elogios sobre a cooperativa de vocês. Então, Roger, eu queria que você contasse um pouquinho só para a gente situar quem está assistindo a gente a respeito dessa parceria aí, Roger, Sigma, demais empresas e Sicoob Crédito Sudeste. Então, a nossa parceria com o Sicoob Crédito Sudeste começou em 2021, a princípio somente com a empresa matriz, com a Sigma. Hoje a gente tem algumas outras empresas e começou lá porque a gente tinha muita dificuldade com os fornecedores. Uma empresa que está começando agora, ela não tem linha de crédito, o fornecedor não vai gerar boleto para ela, não vai dividir para ela no boleto, e a gente tinha muita dificuldade para estar fazendo a parte de capital de giro. E conheci o Vitor de vista e trocando ideia com a Josélia me apresentou ele. E aí ele me fez um convite para ir até a agência e me falou os benefícios que tinha abrir uma conta pessoa jurídica lá. A gente abriu a conta jurídica com a matriz nossa, que é a Sigma. Não demorou muito, passou ali mais ou menos uns 2 anos, a gente migrou todas as outras contas de pessoa jurídica nossa para o Sicoob Crédito Sudeste, inclusive minha conta pessoal e a conta do meu filho. E hoje todo mundo que eu vejo na rua, se você quer uma cooperativa que tem responsabilidade, que tem ética, que você vai ser bem atendido, porque o Vitor, como gerente de conta lá, na hora do almoço, de noite, eu tô molando ele, não tô falando que é pra fazer isso, tá, gente, que ele tem a vida dele, mas ele já cansou de segurar a bucha lá pra gente. Então, acho que é isso, quem tiver ali junto com o Sicoob Crédito Sudeste vai estar bem amparado. Que bacana. Cara, você citou aí que você levou todas as suas contas PJ e até do seu filho. Pra quem tá chegando agora, quem caiu aqui de paraquedas, quantos anos seu filho tem? 4 anos. 4 anos. E já tá na Sicoob. Eu acho que não precisa de algo melhor do que essa confiança de um pai já confiar direto à conta, além das suas demais empresas, né? Com certeza. A conta do filho. E, cara, o Roger falou a respeito desse contato que ele teve, dessa dificuldade de contato que ele tinha em outras agências e dessa facilidade de um crédito para novos empreendedores. Como que é a respeito da Sicoob, da cooperativa, a respeito desse incentivo a pequenos e microempreendedores? Então, falando um pouco aqui, né, no relacionamento aí com a Sigma, com o Roger, né, e com as outras empresas deles vinculadas lá à cooperativa, é o sinônimo da cooperativa na comunidade onde a gente está, né? A gente busca, além dos números, além da condição comercial, sempre atender, né, oferecer um atendimento aí diferenciado para os nossos cooperados. E foi através disso que a gente chegou nele, nas empresas, no filho, nos colaboradores, né? E assim a gente quer fazer com as demais empresas, demais pessoas aqui da cidade. A gente está sempre lá de portas abertas, né, de prontidão para poder atender, né, a população de Erval e região. A gente fica feliz, né, por poder a cooperativa nos conceder nessas linhas de poder atender. Hoje a gente é capaz de atender com recebíveis através da máquina de cartão, boletos, no e-commerce também a gente é capaz de atender, né? E as linhas de crédito, tanto para MEI, pequenas empresas, grandes empresas, linhas aí também de capital de giro, investimento. Então a gente consegue atender bem o cooperado com essa relação e um atendimento próximo. Certo, isso é muito bacana, porque eu, em toda conversa quase agora que eu tenho tido com o Roger, de alguns projetos, enfim, eu sempre falo com ele qual que é os benefícios da conexão, que pessoas de fato conectam com pessoas. E essa conexão esse calor humano ali, essa troca tão próxima de um gerente de contas, por exemplo, você ter alguém ali junto com você para cuidar do seu negócio,
Eu acho que passa uma responsabilidade muito maior da cooperativa relacionada à empresa e passa uma credibilidade, uma segurança muito maior para o cooperado, né? Falando em cooperado, o que significa a pessoa ser um associado, ser um cooperado para a pessoa que não sabe? Como que funciona esse sistema? Qual que é essa diferença para um simples cliente de um bancão, por exemplo? Cleitinho, ótima pergunta, cara. E é isso que a gente tenta todos os dias mostrar para todos, para toda a nossa comunidade, para os nossos associados que já estão com a gente dentro da cooperativa, e a gente tenta mostrar essa diferença quando a gente vai fazer uma visita, quando a gente vai fazer um contato, quando a gente vai fazer alguma comunicação com alguém, onde a gente mostra o quão é importante a cooperativa hoje e os benefícios que ela tem. Como você disse, cara, hoje uma pessoa, quando se associa conosco, quando ela vai abrir uma conta, o próprio nome já diz, a pessoa se torna associada, sócia da cooperativa. Então, ela adquire naquele momento da abertura da conta um capital, né, da cooperativa, que a grosso modo é como se fosse ações, né, cotas de participação dentro da cooperativa, e essas cotas dão a ela direito dentro da cooperativa de participação de voto, distribuição de lucro, né, e é onde a gente pega. Hoje o associado, a grande diferença é que quando você abre uma conta num banco, você é um cliente. E tudo aquilo que você movimenta ali hoje, o cartão que você utiliza, a aplicação que você deposita ali no banco e confia ao banco ali aquele dinheiro, um crédito que você busca, um seguro que você faz de repente do seu carro, dentre outros produtos que as instituições trabalham hoje, no final do ano, né, quando se fecham os balanços, né, aquele lucro que os bancos, os bancões, como você fala, ele gera ali no final do exercício, aquele lucro é direcionado para os grandes centros, aonde estão os acionistas dos bancos. E aí é onde entra a cooperativa. Quando você se torna um associado, você é dono da cooperativa. Então, tudo que a pessoa movimenta conosco hoje, através dos produtos que eu já citei aqui, hoje a cooperativa tem todos os produtos e serviços que os bancos ofertam, e aí a gente tem uma grande ressalva que a gente, em grande maioria das vezes, nós temos condições melhores no dia a dia em todos esses produtos, mas só do associado utilizar e quando a gente fecha o nosso balanço, o lucro que a gente dá, que a gente chama de sobras hoje na cooperativa, essas sobras são devolvidas para o associado. Então, mediante a sua movimentação, mediante a sua fidelização com a cooperativa. Então, essa é a grande diferença hoje. Tudo que a cooperativa hoje, que a nossa agência, por exemplo, se tratando aqui de Ervália, ela gera de receita e de lucro no final de cada ano, nós retornamos isso para a nossa própria cidade em ação social, em ação de educação financeira nas escolas, em ações que a gente participa, eventos do ramo rural, eventos do ramo PJ. Então, a gente devolve para a nossa comunidade tudo aquilo que os associados movimentam com a gente. Então, essa é a grande diferença. Você, quando tem conta na cooperativa, você é sócio e você tem participação daquilo que a cooperativa gera no final do ano. Ou seja, o nome associado não é um apelido carinhoso, é de fato uma denominação de fato um associado, vira sócio, né? Então exatamente. hoje o Roger é um grande sócio. Quantas empresas estão hoje, Roger? Hoje a gente conta com 5 empresas dentro da... 5 empresas dentro da cooperativa. E todo o Vitor que toma conta? A gente que tenta lá ofertar o melhor atendimento aí pro Roger, né? Para ele, para os funcionários. E assim, a conversa, quando a gente chegou, quando estreitou o relacionamento ali das empresas, né? A gente foi achando as lacunas, né? Ô, Vitor, preciso de uma conta salário. A gente tem. Roger, eu preciso de um limite. Ô, Vitor, eu preciso de um limite de cartão. Tenho para te atender, Roger. Preciso de uma linha de crédito, eu tenho. Vitor, tá sobrando aqui um recurso. A gente tem também os investimentos para a gente estar aplicando. Então, assim, foi estreitando e ele entendendo o que realmente é cooperativa e o que a gente faz de diferente em relação aos bancos, né? Como o Renan mencionou. Além do desenvolvimento da comunidade, a gente retribui essa fidelização que o cooperado tem com a cooperativa, né? Porque ele também é dono, ele tem a cota, ele participa lá do desenvolvimento da cooperativa e a cooperativa devolve para ele e para a comunidade onde ele está
também uma parte para esse desenvolvimento, um retorno, um lucro também, de acordo com a movimentação que ele faz com a cooperativa. Certo. A partir do momento, para o pessoal entender, a partir do momento que a pessoa vira associado, igual você falou, que tem esse retorno, como que funciona a respeito de decisões da empresa, algo do tipo? Porque acredito eu que, como sócio, deve ter pessoas que chegam lá e queiram, não, palpitar, isso aí tá errado, isso aqui tá certo, mas a gente entende que não é bem assim que funciona, senão a empresa não vai para frente, principalmente tratando-se de uma cooperativa do tamanho que a Cicobi é. Como que funciona a respeito dessa divisão, tanto de lucros, que são o saldo que você falou que sobra dos rendimentos, quanto também a respeito de decisões, de participações do associado com decisões que vão influenciar ele, a empresa dele, dentro da empresa. Bacana. Dentro de uma associação cooperativa, o órgão máximo de uma cooperativa hoje é a Assembleia Geral. Então, todas as decisões, elas são tomadas através dessa Assembleia, onde os associados são convidados a participarem e eles que tomam essa decisão. Então, qualquer tipo de decisão, ela entra em votação e os próprios associados que fazem esse voto. Então, eles têm esse direito de votação? Todos eles têm direito a voto, independente de movimentação, se a pessoa é uma pessoa física, se ela é PJ, se ela é produtor rural, enfim, o voto ele tem o mesmo peso. Então, cada um tem o seu voto e cada voto ele é determinante em cada decisão que é tomada dentro da cooperativa. Certo, bacana. Então, a pessoa, ela, como se diz, o voto é da mesma forma que um voto, uma pessoa, não interessa se eu tenho milhões ou se eu estou iniciando como micro e pequeno empreendedor, eu vou ter o mesmo direito dentro da cooperativa. Exatamente. Se é uma conta antiga, se é uma conta recente, como eu disse, se é uma pessoa que movimenta um pouco menos, se é uma pessoa que tem um grande movimento, para nós, como o Vitor também disse no início, a nossa intenção é atender com qualidade e a gente não tem essa diferença dentro da cooperativa. Para nós, no dia a dia, todos os associados são iguais, né? A gente enxerga claramente, cada um tem seu perfil, cada um tem o seu ramo de negócio, a gente sabe as diferenças de movimento de um para o outro, isso é natural, mas com finalidade a decisão, finalidade de transparência, finalidade de condição comercial, sempre a gente preza pela igualdade entre todos. Certo, mais pela igualdade e equidade dentro da cooperativa. Isso aí. Cara, há alguns minutos atrás vocês citaram a respeito do incentivo através de palestras, por exemplo, em escolas de educação financeira. No meu pessoal, eu bato muito na tecla que existem 2 matérias, na minha opinião, que no mínimo ali nos 3 anos de ensino médio seria o ideal que fosse pela educação do Brasil ter, que são elas, primeiro, socorros, que eu acho que era uma obrigação de todos saber, e educação financeira. Qual que é o incentivo de vocês a respeito dessa educação financeira? A gente morando no Brasil, vendo tantos casos que a gente vê que se a pessoa tivesse tido uma educação financeira desde pequeno, talvez não teria acontecido, talvez a gente saberia melhor onde investir, como agir, enfim. E qual que é esse incentivo de vocês aí, igual você falou, nas escolas, por exemplo? Bacana. Hoje a cooperativa ela tem um setor, né, específico para poder tratar de relacionamento e OQS, que a gente fala, que são pessoas que estão ali por conta, vamos dizer assim, de traçar justamente programas, ações, atividades que a gente possa fazer dentro da nossa área de atuação, dentro das nossas agências. Inclusive, a gente não mencionou no início, né? Mas hoje a Crédito Sudeste, nós temos 29 agências, né? Sendo 28 agências físicas e uma agência digital, né? Essa agência digital ela atende ao Brasil todo, né? E essas 28 agências presentes em 25 cidades. Então, porque tem cidade que tem mais do que uma agência, né? Então, esse setor de relacionamento, ele fica responsável por traçar ações, né, durante o ano todo, cronograma de ações, para atender a essas agências, né, para essa área de atuação. E aí, o bacana é que hoje a cooperativa ela tem vários programas, né, direcionados para a educação financeira, para variados públicos, digamos, idades também, né? Desde das criancinhas que estão iniciando ali até o ensino médio,
né? Que a gente já pega ali um público, as crianças, vamos dizer crianças, adolescentes, né? Já quase ingressando no mercado de trabalho, onde a gente já tem uma pegada um pouco mais direcionada da parte financeira, né? Quando a gente pega a criancinha, a gente já pega ali para ensinar coisas básicas, aquela O coisa famoso toda. cofrinho, guarda que depois você toma um sorvete. Exatamente, isso aí. E aí, quando pega aí os adolescentes do ensino médio, a gente já tem uma pegada mais direcionada para o mercado. Então, a cooperativa hoje, ela se preocupa, porque até mesmo essas pessoas que já estão entrando no mercado de trabalho, pode ser que, de repente, sejam até futuros funcionários, colaboradores da cooperativa, né? Então, a gente já tenta mostrar ali como que o mercado trabalha, já direciona para a pessoa já ingressar no mercado mais inteirado do que está rolando hoje apta dentro de um do mercado financeiro. Isso aí. De fato. O Renan falou alguma coisa ali que eu achei muito interessante, que é a questão do tratamento. A gente dá para ver que o tratamento da Sicoob Crédito Sudeste é igualitário com todo mundo, independente da pessoa que entrar ali, poder aquisitivo ou qualquer outra parte. Uma outra coisa que chama muita atenção é a questão do suporte e o tempo de resposta. Porque a gente que está no ramo do empreendedorismo ali, a gente tem 1001 coisas na cabeça. Então, toda hora você está resolvendo algum pepino. E aí tem essa facilidade. Você tem um contato direto ali com o gerente. Você manda alguma coisa, você pode ficar tranquilo. Daqui a pouco vai chegar a resposta. Independente de outros bancões, você não tem essa facilidade. Uma outra coisa que ele falou ali que eu achei interessante foi até o que o Mário me indicou. Eu tinha, há muito tempo atrás, eu usava só banco digital. Usava cartão, só banco digital. E gastava consideravelmente bem. O Mário fez uma consultoria para mim e abriu os olhos. Cara, você gasta X de cartão. Vamos procurar uma agência, um cartão que pontua. E eu não entendia nada de cartão. E aí eu fui conversar com o Vitor. O Vitor me ofereceu os cartões que tinha disponível lá, a gente conseguiu encaixar um cartão para mim. E muita gente, às vezes, fica com receio de procurar a cooperativa para estar fazendo um cartão na cooperativa, porque acha que os bancos digitais é mais fácil. Mas não sabe a dificuldade que tem para resolver um pepino depois. Ah, deu algum problema na fatura, tudo, para correr atrás disso. Porque ali no banco digital você não tem um atendimento humanizado. É o robozinho ali falando. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, para como que vocês lidam com isso para quebrar a objeção da pessoa, que hoje, por exemplo, a gente teve um caso que eu até comentei com o Vitor, da pessoa fazer o investimento no banco digital lá, na caixinha do banco digital, a segurança. Como que vocês contornam essa situação para provar para a pessoa que realmente a cooperativa vai agir diferente que um banco digital e o rendimento vai ser muito melhor? Com essa quebra de objeção, né? Porque Exatamente. eu vejo que hoje, por mais que uma cooperativa ela aparenta trazer mais segurança e benefício para o associado, existe um tabu muito grande que hoje, querendo ou não, infelizmente, a maioria da população brasileira estão mais dentro de bancões do que de cooperativas. Por mais que a cooperativa ainda traga mais benefícios, né? Exatamente. Sair da zona de conforto é muito difícil, né? Então, às vezes, a pessoa está acostumada, não para calcular, né, os benefícios que podem ter, o prejuízo que está tendo, e às vezes prefere ficar lá e não vou mexer com isso agora. E o tempo vai passando e não vê que está perdendo, né, em relação ao tempo e às oportunidades que tem. Como o Roger mencionou, hoje a gente tem um portfólio, né, gigantesco lá, opções de cartões, né, temos para pessoa jurídica, temos também agora temos para pessoa física também, temos para todo tipo de perfil, todo tipo de renda, todo tipo de utilização. Faz o cadastro lá, a gente vai indicar o melhor cartão, né? O Roger mencionou que a gente fechou um cartão para ele aí, foi direcionado com o tipo de gasto que ele tinha, o tipo de objetivo que ele queria, os benefícios em relação à pontuação de cartão. Então, assim, o pessoal tem muito isso na cabeça, né? A cooperativa não é grande igual um banco. Mas hoje, por exemplo, o Sicoob é o maior em pontos de atendimentos no Brasil. Já passamos Banco do Brasil, já passamos Itaú, Bradesco há muito tempo. Somos os maiores em pontos de atendimento. Então, não tem que ficar preso por isso, não precisa ter medo em relação a isso. Hoje a gente é grande, hoje é saudável, igual você falou, né? As cooperativas cada vez mais sustentáveis e até por esse trabalho que a gente faz. A gente quer pessoas boas, pessoas para estar movimentando com a gente produzir, né, tanto o desenvolvimento da comunidade como também das empresas, das pessoas e da própria cooperativa. Eu acho muito bacana. Pode concluir. E o bacana aí que o Roger começou a falar também é com relação a um produto que é muito procurado hoje, que é o cartão, né?
Então, existem muitos detalhes com relação a cartão, né? Então, a pessoa que deseja ali um cartão, ela tem que saber direitinho mesmo o que ela está procurando, porque não é simplesmente entregar um cartão, é simplesmente entregar um cartão que vai atender ao perfil que o associado quer. Hoje, a cooperativa, a gente busca, claro, competitividade em tudo que a gente trabalha, recebíveis, conta corrente, produtos e serviços, investimentos, linhas de crédito. Então, hoje a cooperativa ela é muito competitiva, né? Então, a gente consegue aí ganhar uma fatia de mercado muito grande, atrelado ao atendimento humanizado, que é o que ele disse. Então, hoje que até o principal ponto que mais leva associados para vocês, né? Exatamente. A gente consegue unir as duas coisas: competitividade, condição comercial e atendimento. E o Roger tocou num ponto ali que é o que a gente frisa todo dia, que é o senso de urgência. É a preocupação com a demanda do associado. E a gente sabe que, se tratando do caso dele, um PJ, a demanda do PJ hoje, ela não é para amanhã, para hoje, é para ontem. Então, o associado, ele quer que o problema dele seja resolvido assim, ó. Então, hoje a gente tem esse senso de urgência na agência, a gente sabe a demanda, a necessidade do associado e a gente procura trabalhar em cima disso. Então, quando ele fala que, quando ele manda a mensagem para o gerente da conta dele, que ele sabe que vai ter o retorno, e ele tem o retorno, nosso trabalho foi concluído com excelência naquilo ali. Então, assim, a gente fica muito satisfeito com o relato dele, quando ele faz uma prova social e um atestado daquilo que a gente se propõe a fazer todos os dias. Então, esse é o nosso trabalho hoje, o nosso método de trabalhar lá e o que a gente tenta prezar todo dia em fazer. Justamente. Muito bacana. E, fora isso, é o conhecimento que eles trazem pra gente. Até então, por exemplo, aplicação. Eu não sabia nada de aplicação. Até não sobrava tempo para estudar. Então, direto, o Vitor ficava lá comigo: ô Roger, ó, por que você não aplica um dinheiro lá na renda fixa? Vai estar rendendo mais do que está parado o dinheiro, tudo. E aí eles fazem uma simulação, entregam uma simulação para a gente e mostra qual que vai ser o resultado. E às vezes tem muita gente que às vezes está com o dinheiro parado ali na poupança, que não rende o que a renda fixa está rendendo. E às vezes não aplica por falta de conhecimento. Então, você ter um gerente de conta, ter uma cooperativa que é parceira, que está trazendo informações para você, tá ali, por exemplo, tem uma aplicação que você faz ali, se eu não me engano é mensal, que o Vitor já me ofereceu esse tipo de aplicação, que você faz um aporte de, eu não sei se é R$30, alguma coisa assim, se eu tiver errado vocês me corrijam, que você ganha um cupom e aí lá no final você concorre a um carro. E aí que bancão faz isso? Eu achei uma coisa muito interessante, que eu fui no evento do Sicoob agora no início do ano, né? Que é o fechamento do resultado da cooperativa. E aí muita gente fica assim: por que eu vou abrir conta na cooperativa? Além da taxa ser muito mais barata, eu posso falar isso porque eu monitoro isso, a taxa ser muito mais barata do que bancos grandes, você tem um retorno ali. Só pra gente voltar, então, naquele assunto que o Roger iniciou dos R$30, eu fiquei com um pouco de dúvida, com o leque um pouco aberto. O que seria esse aporte inicial de R$30, vamos dizer assim? O que seria isso? O Roger, né, mencionou aí sobre os R$30. Esses R$30 que a gente ofertou para ele é referente ao capital da cooperativa. O capital hoje, vamos falar que a saúde da cooperativa é o capital, é o patrimônio líquido que a gente tem. E isso aí dá sustância para a gente ofertar cada vez condições melhores para a cooperativa. E a cooperativa, como sempre, ela impulsiona o cooperado a entender sobre o capital, a importância dele, né? Porque através dele, como eu disse aqui anteriormente, que a gente consegue cada vez mais recursos, mais coisas boas, né, para o nosso cooperado. E nessa visão, ela lançou essa campanha do capital premiado. Então, durante o ano, vai ser vários prêmios: televisores, notebooks, celulares e até um carro. Então, a cada R$30 que a pessoa faz de aporte ao capital, tá gerando um número ali, um cupom eletrônico para ela, tá concorrendo a esses brindes durante o ano. Então, é um valor que não aperta. Lógico que se a pessoa quiser fazer, eu quero fazer 120, quero fazer 1.000, quero fazer 30, quero fazer 10, pode fazer. Mas é o múltiplo de 30 que vai gerar esse cupom da sorte para estar concorrendo aos brindes e, ao mesmo tempo, aumentando o patrimônio do associado e da cooperativa.
Certo, é um aporte, então, de investimento. É um aporte que retorna, então, para o associado, seria isso? Seria isso. A ideia do capital aí, como eu falei no início aqui, o associado, quando ele abre uma conta, ele adquire um capital inicial na abertura da conta. E ao longo dos anos, né, do tempo de associação do associado com a gente na cooperativa, nós temos essas campanhas de incentivo a aumentar esse capital. Por quê? É interessante para o associado que ele alavanque o seu capital, porque quanto maior o capital, ele vai ter o retorno na distribuição de lucros no final do exercício. Então, quanto maior o capital, então faz sentido para ele fazer aquele aporte mensal de forma que ele tenha um capital maior no final de cada ano. E para a cooperativa, ao mesmo tempo, é interessante porque, como o Vitor disse, quanto maior o capital de cada sócio, maior será o capital da cooperativa, o patrimônio da cooperativa, e quanto mais fortalecida a cooperativa, melhores condições a gente tem no dia a dia para ofertar para o próprio associado de novo, voltando naquela métrica do retorno para o associado. Por quê? Com o capital alavancado, a cooperativa consegue captar mais recursos para investir, por exemplo, no produtor rural, para conseguir uma condição melhor numa linha de crédito para o PJ, para conseguir trabalhar com uma manutenção de conta, por exemplo, na conta corrente, mais atrativa do que os bancos. Então, o capital ele é importante nesse sentido. Quanto maior o capital da cooperativa, isso vai fortalecer ela e, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir retornar ainda mais benefício para o associado. Não sei se a gente chegou a comentar, mas esse capital que o associado integraliza na abertura da conta e esse que ele faz o aporte mensal, ele é remunerado todo ano, né? No final do ano, e não é um dinheiro que fica parado. Ele é remunerado. É um aporte de investimento que ele está fazendo. Exatamente. E lembrando que são duas remunerações, né? O Renan falou aí do rendimento que a gente paga dos juros ao capital, que é uma média de taxa Selic ao final do ano. Isso aí só algumas cooperativas faz, não são todas. A gente tem o privilégio de falar com o Cicobi, que a Sudeste faz essa remuneração. E as sobras, né? Que é o lucro que chega lá depois da assembleia que a gente distribui para os cooperados. Então, esse valor ele tem duas remunerações ao ano. Uma já é certa, que é a média da taxa Selic, geralmente acompanha, né, as remunerações dos investimentos, e ainda as sobras, que é de acordo com o próprio saldo de capital que o associado tem na cooperativa, e a movimentação que ele faz com nós, né, a operação de crédito, um cartão de crédito que utiliza, enfim, a fidelização que ele tem com a cooperativa. Duas remunerações financeiras, porque pelo que eu estou vendo, tem demais tipos de remuneração, que são demais benefícios que eu estou conhecendo de uma cooperativa que eu não sabia, não tinha essa dimensão que seriam de tantos benefícios assim. Isso, e um detalhe, na hora do resgate, seja aí pelo tempo, ou seja pelo desligamento, não tem incidência do imposto de renda sobre o rendimento. Né? Um outro diferencial que muitas pessoas às vezes usam, né, esse capital da cooperativa até como um investimento futuro aí, e o principal, né? Não vai ter batimento nenhum. Sem dúvida. Bacana. Voltando um pouco no assunto do lado do empreendedor, uma coisa que pesa muito para todo mundo é o fluxo de caixa. E chega um certo momento que a pessoa vai precisar de um financiamento. A gente ainda não precisou, nunca fez com o Cicobi, mas o Vitor direto tá lá, Roger, tem uma linha de crédito aqui, se você precisar, tá disponível. E eu acompanho as taxas, assim, em comparação, são muito baixas e fazem sentido. E eu tenho uma outra dúvida, que eu sempre pensei assim, eu tenho, vamos supor, 4 CNPJs. Eu vou sair abrindo conta em vários bancos diferentes para me ter várias linhas de crédito diferentes. E o Vitor me provou que é possível centralizar tudo num banco só, numa cooperativa só, e fazer ali a fidelização daquilo e ter um aporte de financiamento maior e melhor com a cooperativa. Porque na minha cabeça, pelo menos que como a gente é leiga com isso, o pessoal falava assim, não, é bom você ter fidelização em várias cooperativas ou em vários bancões, tudo, você abre vários com CNPJ diferente em vários lugares para quando você precisar da linha de crédito, você ter várias linhas de crédito disponíveis. Mas aí, quando a gente centralizou ali tudo na cooperativa do Cicobi Crédito Sudeste, a gente viu que a gente estava muito mais amparado. Apesar da gente não ter precisado, eu vi que sempre a gente está seguro ali com o Vitor. Sempre ele está falando, Roger, se você precisar, tem aqui, tem disponível, tem tal linha de crédito com tal taxa. Então, a gente, por mais que agora não seja o momento, eu sei que se eu precisar dar um passo lá na frente, eu vou estar bem amparado. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Cara, a função nossa, né, do gerente de relacionamento é estar próximo, tá levando aí ao cooperado
aquilo que ele precisa naquele momento. O Roger não teve a necessidade ainda de captar, né, recursos, mas ele sabe, se algum dia eu precisar de fazer algum investimento, se eu precisar de ter algum recurso, ele pode contar com o Sicoob Crédito Sudeste. E o que ele falou em relação, aí, às vezes, à concentração em vários bancos, na nossa prospecção de conta, a gente nunca não pede a pessoa para encerrar o vínculo com ele, que ele tem em outra instituição. Mas a gente é capaz de provar, a partir do momento que ele inicia aquele relacionamento com a gente, que a gente é capaz sim de atender ele com todas as demandas financeiras, inclusive com crédito. O crédito, ele não é regulado só pelo banco onde a pessoa está, pela cooperativa onde, né, a pessoa está. Ela é regulada pelo Banco Central, então ela tem um limite total ali de concentração de crédito. Então, você ter uma conta no banco, uma conta no outro, às vezes é até mais prejudicial do que benéfico. Então, essa centralização de conta em um único lugar, até além do relacionamento, tem esse benefício de linha de crédito, caso precise de um aporte, de um financiamento, enfim. Você tocou aí que é a respeito de acordo com o Banco Central. Mas como que é essa divisão? Essa divisão, o Banco Central, ele direciona um valor para a cooperativa geral e vocês conseguem direcionar para associados? É a base de linha de crédito com relação ao sistema financeiro geral? Não sei. Como que funciona essa divisão e esse direcionamento de crédito de acordo com aquilo que é liberado para vocês? Então, essa é uma classificação, né? Isso é endividamento tanto da empresa, dos sócios, o perfil investidor. Então, é um score que gera ali do associado, né? Então, isso aí vai gerando para ele limites através da renda declarada, do faturamento da empresa, vai atribuindo limites para ele no cenário financeiro. Hoje tudo através de sistemas. Tudo através de sistemas. Lógico, o relacionamento ajuda muito, né? Porque o relacionamento, como eu estou lá presente, conheço a realidade da empresa, conheço o caráter da empresa e do sócio, a gente tem, né, o principal defesa, que é a defesa do caráter, a defesa do parecer ali do sócio da empresa. Bacana. Quando ele fala em concentração das empresas numa única instituição, isso facilita demais para a gente também, como grupo econômico, né? As empresas formam um grupo e ainda mais geridas por sócios em afinidade e semelhança, digamos assim. E isso facilita muito a análise do crédito, porque a gente sabe ali, conhece a realidade ali do que envolve esse grupo, né? Como o Vitor falou, a gente conhece, além dos números, que são importantes, a gente conhece também o caráter, que às vezes é fator preponderante para a gente poder definir o sim ou não numa liberação de crédito. Então, quando o Roger toca que foi possível demonstrar para ele, o Vitor demonstrou, que ele trazendo as empresas para se associarem, a gente conseguiria uma vantagem competitiva para ele em condição comercial, é isso. Porque a gente conhece, além da empresa que já é associada e tem um histórico, uma movimentação, a gente passa a saber das outras empresas, do que compõe o grupo, e isso traz mais credibilidade ainda, geração de limites, mais movimentação, mais oportunidades de negócio. Então é nesse sentido que pesa essa movimentação conjunta das empresas conosco. Entendi. E, cara, a respeito de um assunto, peço até licença para citar o nome de um banco aqui, a respeito do Banco Master, que hoje não, esses dias a internet só tá dando o caso do Vorcário lá, que é a respeito dos gastos que ele teve no casamento dele, do rombo estrondoso, bilionário que teve a respeito do banco. E eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa segurança, porque, como foi citado no começo do podcast, esses bancões, eles concentram todo o lucro em poucas pessoas, só ali, vamos dizer, só ali na corte que eles criam por através deles. E como vocês citaram, em uma cooperativa, assim como a Sicoob Crédito Sudeste, o associado, ele de fato é um associado à cooperativa. Então, qual que é a segurança, a diferença da segurança desses bancões para a Sicoob Crédito Sudeste? Qual que é a segurança que o associado tem e com quem que fica caso aconteça algum rombo? Não desse sentido como foi o dele, que eu tenho certeza que não aconteceria em uma cooperativa. Mas caso aconteça alguma invasão, algum rombo, como que fica esse prejuízo? Como que seria lidada a situação? Ótima pergunta, Cleitinho. É um assunto até que a gente trata durante o dia a dia com relação à parte da confiança. Quando a gente vai conversar com o associado, quando a gente vai em visita, quando a gente atende na agência, dentro das oportunidades que a gente tem de falar
da confiança que a cooperativa ela quer transmitir e tem hoje. Quando a gente cita um caso desse daí, em grande maioria, são pessoas que às vezes vão para esse tipo de instituições movidas, de repente, até por ofertas ilusórias, né? Digamos assim, coisas até fora da curva. O Roger, como empresário hoje, sabe que o almoço não vem de graça. As coisas, elas têm que se pagar. Então, não existe milagre nos mundos dos negócios hoje. Então, fica até um alerta, né, para o nosso associado, para as pessoas, que quando se deparar, de repente, com alguma oferta fora da curva, uma coisa inimaginável, que desconfie, né? Que acenda ali o sinal de alerta. Muitas das vezes a gente vê isso em ofertas para aplicações. Invista seu dinheiro aqui, a gente te paga tantos % do CDI. Então, assim, algo que, quando a gente coloca na ponta do lápis, vê que essa oferta ela nem se paga, não paga nenhum custo, né? Digamos assim. Então, tem que desconfiar. E aí, partindo para o ponto onde você perguntou, a cooperativa hoje é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Então, a gente vê aí instituições sendo criadas, fintechs, startups da área de investimento sendo criadas no sentido de ofertar produtos financeiros, serviços, investimentos e linhas de crédito, e muitas das vezes nem regulamentadas elas são. Então, é aonde a gente tenta passar a credibilidade. A cooperativa hoje ela é regulada. Todo associado, ele tem ali o fundo garantidor das cooperativas de crédito, que é o mesmo valor hoje do fundo garantidor dos bancos, que também são regulamentados. Então, 250 mil para cada CPF e CNPJ. Então, hoje a cooperativa ela tem esse fundo garantidor, onde a gente consegue trazer aí a segurança para o nosso associado. Partindo do pressuposto que a gente iniciou a conversa aqui, e a gente mostrou que o benefício do associado em ser dono da cooperativa, ele participa das distribuições de sobra. Em um caso de falta ou de prejuízo, logicamente o associado também ele arca com isso. Só que hoje as cooperativas, como você disse, são muito saudáveis. A gente tenta cada dia mais trabalhar com muita transparência, né? Um trabalho sério que a gente faz, de forma que o investimento, o empreendimento que hoje uma cooperativa que ela sempre traga resultado positivo e não resultado negativo, né? A cooperativa também ela tem fundos, né, de reserva, que a cooperativa ela se programa durante cada exercício, ela faz ali um provisionamento, que a gente fala, todo ano, para uma reserva financeira, já se resguardando em um eventual desfalque, em uma eventual fraude, além do fundo garantidor que cada associado tem. Então, assim, hoje a gente tem, além do nosso trabalho sério que a gente tem lá e presta todo dia, no sentido de trabalhar com transparência e trazer o resultado, a gente tem as reservas e os fundos que ainda garantem a sustentabilidade do negócio. Ou seja, vocês têm o plano A, que O é B a credibilidade, e o o B C e ainda também. tem o plano C também. Isso aí. Até porque no ramo do empreendimento, né, se não tiver transparência, ninguém vai investir seu dinheiro ali. Né? A gente, como empreendedor, eu tenho um sócio investidor também, se eu não tivesse transparência com ele, ele não estaria aplicando em mim. Então, tem que ter resultado e transparência. Voltando a deixa aqui para financiamento, tudo, a gente falar um pouquinho sobre o evento, que a gente vê o Cicobi presente aqui, qualquer canto da cidade que você roda, qualquer evento que tem, o Cicobi está presente. A gente vê aí todo ano vocês trazendo a FEAGRO aqui, e dentro da FEAGRO tem algumas linhas de crédito exclusivo para o setor de agricultura, e eu acho muito bacana que vocês batem muito forte nesse setor. Qual que é a diferença desse setor para qualquer outro setor que vocês gerenciam ali, e tem alguma diferença de taxa para o pessoal entender? Um agricultor para uma pessoa que industrializa, tem alguma diferença de taxa ali? Tem alguma vantagem a pessoa ser agricultor ou ser uma pessoa que faz parte da industrialização? Um PJ tem diferença para outro nessa parte de taxas em linha de crédito?
bacana você trocar a ideia da FEAGRO, né? A FEAGRO é uma feira de negócios que a cooperativa já faz aí por quase 10 anos. Inicialmente, a FEAGRO ela teve início, digamos assim, em Muriaé, a primeira edição da feira, né? Depois a gente fez ela na cidade de Espera Feliz e aí alternando. Todos os anos, 2 edições da feira. Uma agora mais no início do ano em Muriaé e a outra mais para o final do ano, já se aproximando ali ao final do ano e depois da colheita do café na região de Espera Feliz, que é uma região cafeeira também, semelhante com a nossa aqui. Então a cooperativa veio, né, nesse movimento, ano após ano, melhorando aí as linhas de crédito, a estrutura da FEAGRO, o número de expositores, os ramos de expositores e os negócios também a cada ano evoluindo em números, né? Sim, e só complementando, né? Além do benefício para o consumidor final, que vai lá na feira adquirir o produto que ele necessita, para participar da FEAGRO, só para mencionar, tem que ser empresa associada, então é um benefício também para as empresas associadas nossas. Exatamente. É uma sensação que a gente no meio digital. A gente trabalha muito com o subconsciente. E a pessoa não, todos nós. 95% das nossas ações são controladas pelo nosso subconsciente. Um exemplo disso, você vai pingar um colírio no olho e tenta ficar com o olho aberto. Você pisca, você tenta ficar com o olho aberto, mas você pisca. E isso automaticamente traz para a pessoa uma sensação de exclusividade. Parceria. Você entendeu? O que fortalece ainda mais e cresce ainda mais a credibilidade com você, para ele chegar lá, eu sou um produtor, chego pro Roger e falo, Roger, tô lá na Cicobi, vão lá comigo? Ah, não, você não pode, você não é associado. Mais um motivo dele chegar até vocês e se tornar um novo associado. Sim. Mas, olhando por outra visão, vocês não conseguem, então, adquirir novos associados com a FEAGRO. A FEAGRO é um evento exclusivo para quem já é associado fazer, ou vocês fazem fora? Não, a gente, inclusive, né, nessa última edição, já conseguimos abrir a conta no evento e liberar o crédito no mesmo momento, na mesma hora, dentro da FEAGRO, no mesmo dia. Ah, que bacana. Então, assim, o evento, além de ser para associado ao consumidor final, também para não associado. O critério que eu quis dizer é que as empresas participantes como estandes... Ah, bom, então os expositores têm que ser associados. É um critério que a gente faz, né? Inclusive até aproveitar o espaço e agradecer eles pela parceria. Eu vi pelas redes sociais alguns vídeos da última edição e eu achei algo muito bacana, igual você citou dos expositores, eu achei bacana que por mais que seja uma FEAGRO, uma feira agrícola, tinha expositores de todos os ramos lá, né? Não são nichos abertos, né? Inclusive, já acrescentamos aí as motocicletas elétricas, né? As bicicletas elétricas, celulares. E assim, a gente está aberto, né, a novos ramos, né? A gente tenta trazer para a FEAGRO uma diversidade de muitas coisas, né? Atrações. A gente já tenta atender desde do Kids, né? Um espaço para o pai trazer o filho e deixar ele brincando até que ele consiga rodar nos estandes da feira e consiga, de repente, negociar, fazer os negócios dele. E atender também a vários nichos, igual o Vitor falou. A gente teve desde palestras relacionadas ao público PJ, palestras relacionadas ao público rural. Tivemos estandes de empresas de telefonia, celulares, empresas de... agências de viagem, né? E fora também as empresas tradicionais, que é o forte da cidade. As empresas agropecuárias, as empresas de veículos, motos, tratores, carros, caminhões, todos estiveram presentes dentro da última FEAGRO. Com relação, só para finalizar esse tema da FEAGRO, com relação à digitalização no mundo em meio à tecnologia que a gente está, com a digitalização, onde as empresas ou nascem no digital ou estão precisando também juntar-se ao digital. Como que vocês são com isso na FEAGRO a respeito do incentivo à digitalização dessas outras empresas? Cleitinho, dentro da FEAGRO, a gente tenta fazer aí uma integração de tudo que acontece, desde o momento do atendimento do associado que vai até um stand, até o momento do fechamento da proposta. Não sei se é isso, se é a pergunta que você quer chegar. O associado, ele visita o stand, ele negocia ali o produto, o preço, ele negocia com o expositor e ele fecha o pedido. Com o pedido fechado, ele traz até o nosso
stand de atendimento, nós conseguimos montar uma estrutura de agência dentro da FEAGRO, Sim. com o sistema que a gente roda dentro da agência hoje, ele roda dentro da FEAGRO. Cada agência participante com a sua estação de atendimento. E naquele momento que o associado ele chega com o orçamento, a gente já consegue passar para ele ali a simulação de como vai ser aquele crédito que ele deseja. E em alguns casos, igual o Vitor falou, a questão da informatização que eu entendi, é que a FEAGRO também ela veio se desenvolvendo durante os anos e hoje a gente consegue fazer, igual o Vitor falou, uma pessoa que às vezes não é associado, ele visita a feira, ele faz um negócio com o expositor, ele chega dentro do nosso estação de atendimento, da nossa agência, por exemplo, eu consigo, de repente, abrir a conta dele ali na hora, fazer o crédito e ele já sai com o crédito aprovado. Seria mais direcionado a respeito das palestras, igual você falou de incentivo, dos tipos de palestras que vocês tiveram. Você tem alguma palestra relacionada a essa digitalização, a essa migração ou adicionar a empresa ao marketing digital, esse aderir? Ah, sim, entendi. Bacana. Até hoje, as palestras que a gente teve, uma foi relacionada a marketing digital, né? De forma que as pessoas que assistissem a palestra tivessem aí ideias, novas tendências A dimensão do relacionadas. que é hoje esse espaço. Né? Isso aí, e as oportunidades que poderiam ter caso a empresa começasse a trabalhar. Porque mais que a gente tenha aqui em Ervalho um comércio ativo, a gente ainda entende que pode melhorar muito. Muitas empresas podem migrar para o marketplace, pode de repente fazer uma administração de rede social mais profissional. Então a gente entende que é um ramo que pode ser ainda mais desenvolvido. Então, são coisas que a gente pode estar trazendo para as próximas Vamos trazer edições. para uma próxima FEAGRO aí, ó. Sim, Uma parte sim. aí para digitalização. Uma dúvida, eu antes de conhecer o Vitor era muito leigo. Eu pensava que a cooperativa era uma cooperativa assim, agrícola, que era só uma pessoa rural que poderia abrir, que não incentivaria outros ramos aí de empresários que têm outro ramo. E eu acredito que, como eu, assim, era leigo, tem muita gente que fica assim, não, é uma cooperativa que só atende a agricultura. A pessoa vai fazer um consórcio, vai ser de trator, tudo. E vocês já me provaram que tem consórcio lá, tem tanto de moto, tanto de carro, pessoa física, pessoa jurídica, tem taxas boas. Como que vocês quebram essa objeção e principalmente sabendo que o povo da roça, por não ter tanto acesso à informação ou ser mais, vamos dizer assim, reservado, não procura saber o que realmente é a cooperativa? Então, até pela origem da cooperativa, né? São duas cooperativas voltadas à agricultura, né? Se uniram, a Credmu e a Credivap, formando o Cicobi Crédito Sudeste. E o foco dela era na agricultura, até aqui a agência inicial era da Credmu. Então o povo tem muito isso, né? A população tem muito isso de ser voltado para a agricultura. Mas hoje a gente é o Cicobi Crédito Sudeste. A gente tem todos os produtos financeiros com vantagens, né, exclusivas aí para o associado. Inclusive o nosso aplicativo financeiro, né, foi eleito aí nas avaliações dos aplicativos o melhor aplicativo financeiro, né, de 2025. Então, hoje, além do atendimento pessoal, né, como a gente já mencionou várias vezes aqui, a gente busca sempre estar oferecendo a melhor qualidade aí, de atendimento pessoal aos nossos associados, a gente também está no digital. A gente consegue aí, Vitor, para mim esse atendimento pessoal não rola, eu quero ser totalmente digital mesmo, quero ter o aplicativo, ele consegue se auto-atender pelos nossos canais de atendimento. Bacana. Vamos falar um pouquinho da história do Vitor com o Cicobi. No início do podcast, vocês falaram lá que na formação de futuros colaboradores, vamos dizer assim, hoje a gente sabe que o mercado de trabalho está muito difícil. Está cada vez mais complexo arrumar mão de obra. Como que a Cicobi trata a questão dos colaboradores dele? Como que você vê a agência? Conta um pouquinho sobre sua história com a Cicobi e depois deixa para o Renan também falar a história dele com o Cicobi. Então, mais duas provas sociais estão aqui sentadas, né, nas suas frentes. Nossas carreiras são bem parecidas, né? Quando eu entrei na agência, entrei como caixa. Comecei como caixa, comecei a desenvolver tanto a prospecção de produtos como fechamentos e vi ali uma oportunidade de crescimento, né? Busquei capacitar, procurei, né, fazer as certificações que exigiam para o crescimento dentro da cooperativa. E outro benefício da cooperativa, né? Ela investe no seu colaborador, ela investe no pessoal da cidade, geralmente, né?
é contratado pessoas daqui da cidade, então você não vê a gente buscando aí no mercado externo, mercado fora da cidade, né? E já passei depois logo para atendimento, para gestão de produtos, e hoje ocupa a vaga que antes era do Renan, né? Tô no atendimento PJ, com a promoção dele aí para gerência de agência, fui, né? Como é que fala? Fui ofertado, fui promovido, né, a gerente aí da carteira PJ, né? E tô Parabéns. aqui até hoje, graças a Deus aí a cooperativa oferece esse crescimento pessoal também. Bacana. Renan, fala um pouquinho da sua história com o Cicobi Crédito Sudeste. Eu falo que a cooperativa, ela mudou minha vida, né, cara? Antes de começar na cooperativa, eu trabalhava no comércio, né, loja, e enxergava ali crescimento e sempre quis trabalhar dentro do mercado financeiro. Sempre quis trabalhar em instituição financeira e procurei isso. Foi me dada a oportunidade também de ingressar dentro da cooperativa e eu também comecei como caixa, né? Comecei ali fazendo os atendimentos, comecei também a destacar, né, na questão dos produtos que a gente tem no dia a dia lá. Também fui tesoureiro da agência, responsável pelo fluxo de caixa toda da agência, né? Então é uma posição, digamos, uma função hoje dentro da agência muito importante, né? Porque é responsável por todo o fluxo de numerário que gira dentro da agência. E depois passei para a parte de produtos também. Responsável ali a estar trabalhando com seguros, consórcios, máquinas de cartão, cartões, previdências, enfim, tudo que a gente trabalha hoje. Eu fui o gestor dessa carteira que hoje, dentro das instituições, que traz uma grande receita para a agência, né? E num determinado momento, a cooperativa adotou o modelo de carteirização, que é o que a gente trabalha hoje. Antes existia apenas um gerente para tomar conta de tudo na agência, e a partir do momento dessa carteirização subdividiu. A gente teve ali a função do gerente PJ para tomar conta, cuidar, gerir a carteira de PJ, tá mais próximo, né, do associado. Teve também o direcionamento para o gerente rural, para justamente também ter esse mesmo foco, essa mesma pegada. E continuou ali a figura do gerente geral, articulando, conduzindo todo mundo. Nesse momento foi ofertado para mim ali a carteira PJ, onde eu comecei a ter ali um maior contato com os associados, fazia a gestão da carteira. E num determinado momento tive a promoção para gerente da agência, onde o Vitor, que era meu assistente até então, foi promovido também como gerente da carteira PJ. Então, essa é a nossa trajetória, conforme ele disse, é uma trajetória muito parecida, né? E, como se diz, a gente se orgulha muito, né, Vitor, do que a gente passou hoje dentro da cooperativa, porque a gente passou por todos os setores da agência. A gente começou ali não vou falar que é um cargo inicial, mas a gente teve ali a oportunidade de conhecer desde um atendimento no caixa, e hoje a gente ocupa aí um cargo de gestão e liderança dentro da agência. Bacana. Muito bacana. E eu vejo algo muito bacana também entre a Cicobi, que é algo que é até diferente também, mais um ponto diferente da cooperativa, um ponto positivo, que é algo que eu enxergo nos eventos que a Cicobi está, que é a familiaridade que tem entre os funcionários. Eu sinto isso vendo vocês nos estandes, que é uma diferença muito grande, o jeito que vocês estão sempre sorrindo, sempre cumprimentando todo mundo, entre os funcionários principalmente, o que é um grande diferencial também, que eu acho bem bacana isso aí na Cicobi. Roger, eu tô com um aprendizado aqui que em pouco tempo, em menos de hora, eu consegui tirar um aprendizado, outra visão de uma cooperativa que eu não tinha, uma visão completamente diferente. E eu acho que é isso, né, Roger? Eu acho que a gente conseguiu trazer para o público um pouco sobre o que é a cooperativa Cicobi Crédito Sudeste. Quem tiver dúvida, pode procurar o Vitor, o Renan. Eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido. E é isso. A gente encerra aqui, né? Cara, principalmente agora agradecer a presença de vocês, representando aqui em pessoa a Cicobi, a agência. E agradecer a oportunidade que vocês deram do nosso conhecimento, por terem aceitado esse convite e fazerem parte da história desse podcast que a gente está iniciando aí com o Roger, que é esse papo de empreendedor. Então, muito obrigado, Renan, muito obrigado, Vitor. E continue nesse sucesso aí. Agora, saindo daqui, já prospectando mais 3 clientes, né? Com certeza. Mais 3 associados. Nós que agradecemos, né, pelo convite. Agradecer ao Roger
como associado, né? Parceiro nosso. Como eu já disse no início, a gente fica muito feliz com esse convite em estar participando de toda a trajetória dele, né? De ser um divisor de águas, como ele disse, no sucesso e na projeção que ele tem hoje nas empresas dele. E para a gente, como eu disse, a gente enxerga aqui uma prova social e um atestado que o trabalho que a gente está fazendo está surtindo efeito. A gente também gostaria de agradecer aí a quem está assistindo a gente e dizer que o movimento cooperativista ele precisa crescer, né? Que mais pessoas possam ter interesse em aderir ao movimento, em conhecer um pouco mais como funciona uma cooperativa de crédito, os benefícios que a gente oferta e tudo que envolve aí o cooperativismo. Bacana. Só agradecer também, né, o espaço. Acho que através da Digital Studio, né, a gente vai chegar a mais pessoas, vai levar um pouquinho da história da cooperativa, a nossa história, a nossa forma de trabalho. Agradecer o Roger aí pelo reconhecimento, né, do trabalho que a gente faz. Agradecer também aí pela parceria diária, né? E é isso aí. Muito obrigado pelo espaço. Eu diria uma frase de encerramento aqui. Eu acho que o trabalho devolve. E se você está aqui, vocês podem ter certeza, é mérito do trabalho seus. Parabéns. Com certeza. Muito obrigado, Renan. Valeu. Muito obrigado, Vitor. Vitor, prazer. Renan, prazer. Muito obrigado. E pra você que ficou com a gente até agora, já se inscreve aí no canal, já segue o Roger Julian em todas as redes sociais, que a gente tá com uma série muito bacana, do 0 ao 1 milhão em apenas 365 dias. Isso é uma parceria com o Roger, com a Sicoob Crédito Sudeste também, e você vai acompanhar, vai sair muito rico disso também, muito rico de novos conhecimentos. É isso aí, Roger, até a próxima então, né? Até o próximo Papo de Empreendedor. Até o próximo então, Papo de Empreendedor.